Imagine isso, é 1998. Você está em uma concessionária italiana, e entre todos os carros elegantes, aparece isso, um veículo que parece metade sapo, metade nave espacial, com faróis que olham como se estivessem te julgando. Assim nasceu o Fiat Multipla, o carro que dividiu o mundo entre os que o amavam e os que queriam incendiá-lo. Mas hoje não vou apenas te contar porque as pessoas odiavam, mas como este monstro se tornou uma lenda. Vamos começar pelo óbvio, seu design. Era o ano de 1998 quando a Fiat decidiu apresentar ao mundo uma proposta completamente revolucionária. Era uma época em que quase todos os fabricantes de automóveis buscavam designs estilizados, elegantes e aerodinâmicos, com formas que pareciam ter saído do pincel de um artista. E no meio de tudo isso, a Fiat apareceu com o Multipla, fazendo algo totalmente contrário. Enquanto outras marcas se preocupavam com a beleza, a Fiat decidiu se concentrar exclusivamente na funcionalidade, sacrificando quase completamente qualquer senso de estética. O resultado, um carro que, ao ser apresentado no Salão do Automóvel de Paris, deixou os presentes sem palavras, mas não exatamente pelas razões corretas. Ao revelar a tela que cobria o veículo, os olhares de admiração rapidamente se transformaram em rostos desconcertados. A parte dianteira do Multipla parecia uma colagem projetada por várias equipes que nunca se comunicaram entre si. Mas aqui está o curioso dessa história. Embora a maioria das pessoas nunca admitisse publicamente que gostava, o Multipla tinha algo hipnótico. Havia aqueles que, ao passar por uma concessionária Fiat, diminuíam a marcha apenas para contemplar essa raridade. Então, depois deste primeiro olhar sobre o Multipla, talvez você esteja se perguntando: este carro realmente merecia tanto ódio ou simplesmente estava à frente de seu tempo? Você já ouviu a frase que diz que a beleza está nos olhos de quem vê? Bem, no caso do Fiat Multipla, esses olhos não encontraram muita beleza, pelo menos não à primeira vista. Mas, e se eu te disser que talvez a Fiat tivesse uma visão tão avançada que simplesmente não se encaixava em sua época? Para entender melhor isso, precisamos nos aprofundar nos detalhes específicos do design, descobrir o que seus criadores estavam pensando e, acima de tudo, tentar compreender o que deu errado. Comecemos de fora, pelo ponto mais polêmico. Polêmico e chamativo deste veículo, sua frente. A parte frontal do Multipla é, provavelmente, o aspecto mais controverso e difícil de digerir do automóvel. Para ilustrar melhor, imagine por um instante a cabeça de um animal anfíbio, olhos grandes e separados, rosto largo, uma aparência inchada e aquela estranha sensação de que algo não se encaixa bem nas proporções. Assim era exatamente o Multipla. Os faróis principais estavam na parte inferior, mas a Fiat decidiu que adicionar duas pequenas luzes redondas mais acima era uma excelente ideia. O problema era que essas luzes adicionais pareciam olhos esbugalhados olhando surpresos para o mundo que as contemplava. Por outro lado, a linha do teto era igualmente incomum. Em vez de seguir um estilo elegante e fluido, a Fiat optou por uma estrutura elevada, quadrada e abrupta que lembrava mais um pequeno ônibus do que um veículo familiar. Essa decisão respondia a uma lógica prática muito concreta: oferecer espaço interior extraordinário, com uma capacidade incomparável para passageiros e bagagem. Mas, novamente, a Fiat subestimou algo crucial. Os compradores não buscam apenas utilidade, também querem orgulho e admiração ao volante. Ninguém quer ser o dono do carro que faz os vizinhos rirem. Quando os especialistas automotivos viram Multipla pela primeira vez, sua reação foi brutal. Totalmente honesto. Uma resenha famosa de um jornalista britânico afirmava que parecia ter sido projetado por duas equipes distintas que nunca se conheceram, uma de manhã e outra à tarde, sem nunca se comunicarem entre si. Era a melhor maneira de descrever um veículo cujas linhas superiores não coincidiam em absoluto com as inferiores. O que a Fiat realmente tentava com essa aposta tão arriscada? Para entender melhor, devemos retroceder um pouco e ver o contexto em que o Multipla surgiu. No final dos anos 90, as famílias europeias começaram a demandar carros mais amplos, práticos e versáteis. As marcas competiam para entregar soluções familiares inovadoras e a Fiat decidiu romper todas as regras estabelecidas para chamar a atenção e se tornar líder do segmento. Em teoria, parecia uma estratégia brilhante fazer algo tão radical que fosse impossível ignorá-lo. E sim, de fato conseguiram captar a atenção da Fiat. Adaptar a atenção. O que jamais imaginaram foi que essa atenção seria quase exclusivamente negativa. O design do Multipla não só gerou rejeição, mas também criou memes antes mesmo de existirem as redes sociais. Você consegue imaginar isso? As pessoas brincavam dizendo coisas como que o Multipla era um carro que só uma mãe poderia amar, ou até perguntavam com humor, como se chamava o designer da Fiat e por que ele nos odeia tanto. O curioso é que o veículo não era tecnicamente ruim. De fato, muitos especialistas concordavam que ele tinha um desempenho surpreendente e um uso do espaço que era extraordinário. Esqueceu algo que a Apple aprendeu muito bem anos depois, que um design elegante e atraente pode ser tão importante quanto a funcionalidade interna de um produto. Afinal de contas, um carro não é apenas uma ferramenta de transporte, é também uma extensão do estilo pessoal, do ego e do bom gosto. Dizem que o importante está no interior, e talvez isso foi exatamente o que os engenheiros da Fiat pensaram ao projetar o Multipla. Depois de ter visto como era o exterior, você provavelmente está se perguntando: poderia o interior ser tão peculiar quanto sua aparência externa? A primeira coisa que te surpreenderia é que, em vez de ter a clássica distribuição de 5 assentos, 2 na frente e 3 atrás, a Fiat decidiu colocar 3 assentos dianteiros e outros 3 atrás, gerando uma capacidade para 6 adultos sentados confortavelmente. Sim.
Você leu certo, 3 pessoas sentadas na frente. Este detalhe, embora parecesse simples no papel, era absolutamente revolucionário na prática e transformou o múltiplo em uma espécie de fenômeno raro no mundo automotivo. De repente, viajar em família tinha uma nova dimensão. Era literalmente estar sentado ombro a ombro com outras 2 pessoas na frente, como na primeira fila do cinema, mas em um carro. Agora, se você pensar do ponto de vista funcional, esse arranjo fazia sentido. A Fiat realmente queria oferecer praticidade extrema. A lógica era simples. Por que deixar um espaço vazio e inutilizado entre o motorista e o passageiro da frente se poderia ser aproveitado para outro passageiro? O problema surgia quando, por exemplo, você tentava mudar a estação do rádio ou usar a alavanca de câmbio e sua mão batia no joelho da pessoa sentada ao seu lado. Ou pior ainda, quando você tentava desfrutar de um pouco de privacidade ou espaço pessoal e era quase impossível conseguir isso. Era como uma viagem de avião na classe econômica, funcional, mas ligeiramente desconfortável. Além disso, o painel do múltipla era igualmente peculiar. Imagine um painel tradicional, depois esqueça completamente. A Fiat optou por colocar o painel de instrumentos em uma ilha central elevada, bem no meio do carro. Era tão estranho que muitos motoristas diziam sentir-se pilotando uma nave espacial de um filme futurista dos anos 60. Tudo, absolutamente tudo, desde o velocímetro até o rádio e os controles de ventilação estavam nessa localização central. Algo que, embora pudesse soar moderno, acabava sendo um grande desastre. Sendo incrivelmente desconfortável para o motorista, que precisava girar constantemente a cabeça para verificar qualquer informação básica. Apesar desses pontos negativos, é preciso admitir que a Fiat conseguiu algo realmente interessante em termos de amplitude interior. Ao contrário de outros veículos familiares, o múltiplo oferecia um conforto excepcional em termos de espaço para as pernas e cabeça, especialmente para passageiros altos ou famílias numerosas. Não era raro ouvir comentários de usuários que, após superar o impacto inicial, afirmavam com um sorriso tímido: "Está feio, sim, mas cabemos perfeitamente os 6. É como uma minivan disfarçada de carro pequeno." Isso nos leva precisamente a um dos pontos mais interessantes do interior do múltipla. Embora não fosse um veículo bonito ou especialmente confortável do ponto de vista tradicional, era incrivelmente prático e flexível. Seus assentos eram rebatíveis, removíveis e ajustáveis, permitindo criar diferentes configurações conforme as necessidades do usuário. Por isso, embora visualmente gerasse confusão, no nível prático surpreendia positivamente aqueles que se atreviam a experimentá-lo. Então, o que deu errado? Por quê? Se tinha tantas vantagens práticas, as pessoas continuavam a rejeitá-lo de imediato. Dizem que do ódio ao amor só há um passo, mas no caso do Fiat Multipla, parece que esse passo foi grande demais para a maioria das pessoas. No entanto, e se eu te disser que, em meio a tanta zombaria, rejeição e críticas impiedosas, havia quem genuinamente defendesse este peculiar automóvel? Primeiro, vamos colocar as cartas na mesa. Sim, houve muito ódio em relação a este carro. Na verdade, dizer que as pessoas odiavam o Multipla seria um eufemismo. Assim que o veículo tocou as ruas, tornou-se objeto de piadas, zombarias constantes e até debates entre os fãs de automobilismo. As redes sociais ainda não dominavam a vida cotidiana, mas o Multipla se tornou viral muito antes de os memes existirem formalmente. As pessoas o comparavam com animais estranhos, com objetos cotidianos deformados e com todo tipo de criaturas pouco atraentes. No Reino Unido, por exemplo, a imprensa automotiva apelidou o Multipla como carro que você não gostaria que te vissem dirigindo, uma sentença que se espalhou como fogo em pólvora por toda a Europa e mais tarde ao redor do mundo. Mas por trás dessa aparente rejeição, algo curioso aconteceu. Muitos usuários que haviam adquirido o veículo começaram a descobrir qualidades surpreendentes nele. É aqui que começam as surpresas. Acontece que à medida que as pessoas usavam o Multipla por mais tempo, algo inesperado acontecia. Começavam a se afeiçoar a ele. Sim, sério. Talvez não fosse amor, nem algo que anunciariam publicamente, mas lentamente começavam a defendê-lo dos ataques constantes. Não faltavam histórias de proprietários orgulhosos que confessavam algo muito revelador. Sei que é a história dos proprietários orgulhosos, mas não é tão simples quanto parece. É feio, mas nunca tive um carro mais prático e espaçoso que este. Houve até comunidades online que surgiram para defender o Multipla. Alguns fãs afirmavam que este carro era como um mascote peculiar. É feio, mas é o nosso feio. É como quando seu amigo te mostra orgulhoso seu cachorro pouco atraente e diz com carinho, mas é tão simpático e carinhoso. Esse foi exatamente o sentimento que muitos proprietários desenvolveram em relação ao veículo. Um afeto estranho, divertido, baseado mais na empatia do que na admiração estética. No entanto, embora tivesse defensores, a Fiat também cometeu erros que intensificaram a crítica. Sua publicidade inicial tentou minimizar seu aspecto pouco convencional com mensagens pouco convincentes como diferente por fora, espaçoso por dentro, o que apenas fez com que as piadas aumentassem. Ao tentar esconder algo tão evidente como o design polêmico, a Fiat apenas aumentou a percepção negativa do carro, reforçando a ideia de que nem mesmo eles estavam convencidos do que haviam criado.
Com o tempo, a opinião pública dividiu claramente os motoristas em dois grupos opostos, os que viam o Múltipla como um desastre total, e aqueles que secretamente o apreciavam precisamente por ser diferente e inovador. Estes últimos formaram um grupo de orgulhosos, que hoje em dia se gabam de possuir uma raridade histórica. Alguns exemplares do Múltipla se tornaram carros de coleção pelo uso dos carros da época, por sua estranheza visual, algo impensável há 2 décadas. Então, o que exatamente fez com que este carro recebesse tanto rejeição em público, mas gerasse tanto apego em privado? A resposta é simples. O Múltipla era ousado demais para sua época. A Fiat se adiantou anos-luz às necessidades práticas, mas esqueceu completamente que os carros são muito mais do que objetos funcionais. Eles também são um reflexo da nossa identidade e personalidade. Ninguém quer dirigir algo que provoque constantes zombarias. Em suma, o Múltipla foi vítima de sua própria audácia, incompreendido pela maioria. Por uma minoria silenciosa. Você já sabe como as pessoas viveram isso? É hora de se perguntar: o Múltipla foi um fracasso absoluto ou na verdade deixou uma marca indelével que merece algum reconhecimento?